Bem-vindo então à nossa terceira aula desse módulo 2, do Solos Cristos, e o nome dessa aula é Sola Salvação Sou Eu. Lembra que nós falamos lá nessa primeira aula desse módulo a respeito da teologia da glória, teologia da cruz, mostramos como isso permeou a teologia dos reformadores para apontar para os solos Cristos, solos Jesus salva. Nós vimos na segunda aula que nós amamos histórias de salvação porque isso está interno em nós como seres humanos. Queremos ser salvos, queremos sair do caos para uma estabilidade, da desesperança para a esperança, da infelicidade para a felicidade. Por isso que a gente projeta e cria heróis em nossos dias. Então, não é diferente quando nós falamos de sola salvação sou eu. Por quê? Em nossos dias, nós estamos buscando também, por causa da cultura, sermos salvos de algo. Ou buscarmos a salvação para algo. Isso é muito comum dentro dos nossos dias. Então, por exemplo, pega a teologia da glória e a teologia da cruz que eu falei, e que Lutero ele vai argumentar historicamente como ela vai permeando a história da humanidade. E aqui eu quero te mostrar como ela permeia os nossos dias. Por exemplo, pega a especulação da teologia da glória, da Betel da glória, certo? Como os nossos dias a especulação salva? Nós vemos inúmeras pessoas acreditando, colocando sua esperança no cientificismo. Note, ciência é diferente de cientificismo. Cientificismo é a teoria de que a ciência explica tudo na vida. Ciência é ciência, comprovação científica de coisas. Ciência é o estudo da natureza, o estudo de fenômenos naturais. Agora, cientificismo é a crença que esses estudos naturais, dos fenômenos naturais definem os nossos dias. Então você pega filosofias, há pessoas que vivem, são salvos por meio de filosofias, marxismo, calvinismo, capitalismo, calvinismo também, né? Marxismo, capitalismo, esquerda, direita, ateísmo, socialismo, comunismo, várias formas de pensar, feminismo, machismo, que vão sendo especulações, não deixam de ser especulações mentais, e que no fim trazem sentido para a vida humana como meio de salvação. Isso é a teologia da glória. Boas obras. Nós não vemos isso, pessoas que estão em busca de serem aceitas pelo aquilo que eles fazem. No módulo 3, Sola Gratia, eu falo sobre como Deus trabalha o nosso relacionamento com Ele, por meio da graça. No módulo 3 você vai ter acesso a esse conteúdo. Então o que a gente vê? Pessoas buscando fazer boas obras, buscando fazer algo que dê para elas o sentido de salvação. Isso é muito comum no meio cristão. Você lê a Bíblia para ser salvo, você vai à igreja para ser salvo, você dá o dízimo para ser salvo. Mais do que isso, talvez você seja de uma denominação em que você diz: a denominação que eu estou é a denominação certa, e isso me dá estabilidade e segurança. Perceba, seu herói não é Jesus, seu herói é a denominação, é a tradição. Eu vim de uma igreja histórica no Brasil, Igreja Batista, como 130 anos aqui no Brasil. E muitas pessoas que eu conhecia dentro da igreja, elas diziam: eu ajudei a fundar essa igreja aqui em Lajeado, onde eu moro, né? 45 anos da igreja. Então, eu estou aqui nessa igreja desde o início, mas nós vimos que a vida dela com Deus não existia. Existia um abraçar nas boas obras, um abraçar em fazer algo, que ainda que fosse algo especulativo da mente, ser batista, ser assembleiano, ser presbiteriano, ser pentecostal. Às vezes nós nos agarramos a isso, e isso é teologia da glória, teologia mística, onde a teologia da glória, o misticismo, se compreende nos nossos dias. Pedras, penas, incensos, experiências, misticismo, tudo que está envolto a algo que não pode ser definido por meio de teoria, assim, de experiência experimental, é místico. Então as pessoas buscam pedras de boas energias, acendem incenso. Gente, olha só, eu tenho pavor de incenso. Eu não gosto de incenso. Não só por causa dessa coisa, incenso que tira o mal olhado, não é por isso, mas pelo fedor, pelo cheiro ruim. Então, incenso, pedra de energia, signos. Nós vivemos uma cultura onde a mística é muito forte, e a gente se abraça nisso. Então, alguns baseiam sua vida com Deus numa experiência que tiveram de falar em línguas, numa experiência que tiveram num sonho, numa revelação, entende? Então nós vivemos permeados da teologia da glória. Mas o que nós precisamos? Precisamos da teologia da cruz. Precisamos entender por que Deus quer que sejamos salvos, do que Deus quer que sejamos salvos, quem é o Salvador que Deus providenciou para nós, e entendermos os solos Cristos.
E essas são as 3 perguntas que nós vamos responder nas próximas aulas. Primeiro, por que precisamos de um herói? Segunda pergunta, quem é o nosso herói? E terceira pergunta, como esse herói nos salvou? E depois nós vamos ver as aplicações do Solus Christo na nossa vida. Então, te convido para a próxima aula para a gente aprender quem é o nosso herói, tá bom? Um abraço!